Opa, olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. E o capítulo do livro de hoje é o 11. Continuamos o estudo do livro do Gênesis. E vamos falar um pouco hoje sobre a Torre de Babel e os descendentes de Sem. Como de costume, vamos iniciarmos com oração, tá ok? Querido Senhor, agradecemos por sua poderosa sabedoria, que o Senhor esteja conosco a esclarecer a tua palavra, no qual estudaremos agora, seja com a pessoa que está estudando comigo e que possamos compreendermos e aplicarmos os princípios da tua palavra em nosso cotidiano. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beleza. Já pegue a sua Bíblia aí. A que eu estou usando aqui é na versão Almeida Revista Atualizada. E começa assim. No capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui, logo após o dilúvio, aí vimos no capítulo anterior falando sobre os descendentes de Noé, que foram 3 filhos. Teve aquela situação fatídica, um deles foi amaldiçoado e conseguimos ver aqui também que dentre um dos filhos de Cã, teve um que se tornou poderoso na terra. Logo após o dilúvio, os animais eles começaram a sentir temor dos homens. Então, como expressão do temor, o ataque se tornou predominante e contínuo. Um dos valentes na terra era Nimrod. Ele era um caçador. E o caçador era o que protegia as pessoas ali dos animais selvagens, que agora eram realmente selvagens. E por causa do pecado e tudo mais, esse camarada se destacou, se tornou poderoso. Então é como se fosse um rei e protegiam as pessoas. E diz que esse daqui foi o principal arquiteto, né, da Torre de Babel. E a problemática era que, passado toda essa situação do dilúvio, e agora o Senhor tinha feito aliança com Noé, deixado no céu arco-íris como prova de que não haveria mais um novo dilúvio. E assim, a cada chuva, a cada tempestade, o sinal da aliança era renovado e visível a todos. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas além de se aglutinarem para viverem numa edificação, ainda queriam que o nome delas fosse célebre e fazer aquela edificação. E não tinha impedimento algum, sendo que a linguagem deles era uma só. Sendo que também o renovo e o restabelecimento da humanidade estava bem no início. Então, praticamente eram todos uma família só, todos tendiam a se entender. Até mesmo para projetos
maus diante do Senhor. E aí o que acontece é que no verso 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E diz aqui que o Eterno, Criador de todo o universo, Ele que rege tudo e todos de um lugar lá no céu onde Ele mora, onde o seu trono, Ele de lá Ele desceu para ver o que estava acontecendo. Porque Ele tinha acabado de, de destruir a terra com um dilúvio, algo impensável, água caindo do céu para o pessoal daquela época, algo que eles nunca tinham ouvido falar, nem imaginavam. Tinha acontecido toda essa situação e de novo a maldade no coração do homem estava começando a surgir novamente. E é isso que está acontecendo. No verso 6, o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo do que intentam fazer. Ele já tinha. Deus é imutável. Já tinha dado sua palavra de que a destruição da terra ali por água ele não ia acontecer mais. Então a chance. Então o artifício dele aqui começou a ir diretamente no que os fazia unidos, que era a linguagem, que era uma só. Então, a origem da linguagem começou aqui, ó, verso 7. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Sabe o que é interessante? É que no fim de todas as coisas é igual ao começo. Aqui as pessoas começaram a se unir para um propósito de engrandecer a si mesmo e também de aqui se reunir em um só propósito. E quando toda a humanidade está reunida em um propósito só, eles tendem a atingir o mundo que jaz no maligno, ele também é regido e conduzido para propósitos más. E no final dos tempos não será diferente. Aqui, como foi uma grande confusão, no final também no livro do Apocalipse também relata, né, que a grande confusão ele já tende a se estabelecer. E a advertência está lá. E aqui o Senhor desceu para ver a iniquidade. E no verso 10 vem falando agora sobre os descendentes de Sem, que foi escolhido agora para continuar sendo os filhos de Deus, como a gente já viu em outros capítulos. Se você quiser, você pode rever em outros vídeos. Vem na parte que fala sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Na verdade, são aqueles que seguem e obedecem o que o Senhor diz. E, como vamos ver no capítulo que vem, falando sobre os descendentes de Abraão e etc., porque daí é que vai sair o restaurador, o Salvador, Jesus Cristo. Então vem toda uma linearidade, um planejamento para restabelecer esse relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem escolheu outra coisa que não era Deus. Então o pecado veio e foi destruído esse relacionamento. Mas Deus, que é o amor e sabedoria, ele não desiste de cada um de nós. Então aqui vem falando sobre descendentes de Sem. Verso 10. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Aqui a gente vai ver um decaimento da taxa de
demográfica da população, né? A idade deles. Ele vai começar a decair. Porque o mundo também, depois de uma, uma conturbada situação, muitas coisas foram alteradas. Pressão atmosférica, que é um dos principais fatores para manter, para restabelecer, né? Principalmente é até usado em câmeras artificiais para restauração mais rápida de feridas, então com a pressão diferenciada e se consegue se restabelecer melhor o corpo humano, os sistemas. E é um dos fatores, o oxigênio, em achados arqueológicos, fósseis com tamanhos maiores, e também as pessoas eram maiores. E data-se que a oxigenação era muito superior à de hoje. E vários outros fatores. Então, não somos evolução, somos desinvolução. É o processo de pecaminosidade, desde quando o pecado entrou no mundo, é só de decaimento. É miséria total. A gente só vai a piorar cada vez mais. E aqui. Verso 12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber, nome conhecido. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleque. E a Peleque que gerou a Peleque, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Parece um pouco enfadonho ficar toda hora vendo genealogia, mas aqui é para saber todo o processo. Porque, como dissemos em outros capítulos, a importância das gerações, saber de como, de onde as coisas vieram, de quem é filho de quem, para se ambientalizar, revogar informações, porque, como vimos aqui na maldição dos filhos de Noé e outras coisas mais, algumas coisas são transmitidas de pais para filho. E aí lá, no contexto do Sinai, quando dá os 10 mandamentos, a gente consegue ver também promessas referentes a essas alusões referentes a promessas de bênção e maldição. Então, são nesse sentido que é muito importante saber de onde as pessoas vieram, o que estava acontecendo, os lugares, tanto para achados arqueológicos que provam e evidenciam todas essas coisas que são e estão relatadas, e para diversos outros fins também. Viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleque 209 anos e gerou a filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Seruque. E depois que gerou a Seruque, viveu Reu 207 anos. Gerou filhos e filhas. Viveu Seruque 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Seruque 200 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E ainda que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos. E gerou filhos e filhas. A idade já tá decrescendo aqui, já mais da metade. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Outro nome conhecido. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã.
que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então aqui já vai começar, a partir dos descendentes de Sem, chegamos aqui em Abrão, que vivia na terra de Ur dos caldeus, personagem conhecido bastante, né? E que da onde Deus vai fazer uma nova aliança com esse camarada fiel a Deus, que daí vai surgir uma descendência que vai resultar lá no Senhor Jesus Cristo. E dessa descendência de Abraão, todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Nós somos abençoados, que viemos depois. Então, para saber mais nos próximos capítulos, acompanhe conosco aí esse comentário aí do livro do Gênesis, tá ok? E que possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor a cada dia. Deus abençoe a cada um de nós. Paz.